estamos falando de Santo Agostinho, que morreu no ano 430 e que nos apresenta Maria como aquela que, antes de conceber Cristo no ventre, o concebeu no seu espírito, no seu coração. Quer dizer, era de Deus e por isso predisposta a fazer tudo aquilo que Deus queria dela. E há uma oração, melhor, um sermão de Agostinho, que é muito bonito, e eu vou ler uma pequenina parte para mostrar assim a grandiosidade do seu pensamento. Ó Mãe, amamenta o nosso alimento, aqui alimento com letra maiúscula, Jesus Cristo. Ó Mãe, amamenta o nosso alimento, amamenta o pão que veio do céu e é colocado na manjedoura como feno dos animais. Amamenta aquele que te fez para tomar corpo em ti. Sua concepção te doou o dom da fecundidade e seu nascimento não tirou de ti a honra da virgindade. Depois de Agostinho, ele morreu no ano 430, no ano seguinte, 431, temos um momento decisivo na vida da Igreja com o Concílio de Éfeso. Em vários encontros nossos, eu voltarei a falar desse concílio, porque ele foi decisivo na cristologia e, portanto, também na mariologia. Foi neste concílio que oficialmente Maria recebeu o título, que é o mais importante título que ela ostenta. E olha que ela não tem poucos títulos. Theotokos, Mãe de Deus. É importante lembrar que antes do concílio havia discussões teológicas fortíssimas sobre a natureza de Cristo. Quem é Jesus Cristo? E o concílio aprovou a tese de São Cirilo de Alexandria. São Cirilo, que faleceu no ano 444. Eu vou usar aqui a expressão que a teologia usa, depois eu a explico. A tese sobre a união hipostática da natureza humana de Jesus Cristo com a pessoa divina do Verbo. Isto é, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Há uma pessoa em Cristo, uma pessoa e duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. O Verbo se fez carne, aquele que existia desde toda a eternidade em Deus, assumiu um corpo, e um corpo em Maria, por obra do Espírito Santo. Deus, o Filho de Deus, que existia desde todos os séculos, passou a existir como criatura a partir do momento, melhor, como homem, a partir do momento em que Maria deu seu sim. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. Com aquele sim de Maria e com a ação do Espírito Santo, o Verbo se fez carne. Essas duas naturezas, a natureza divina e humana, estão intimamente unidas na pessoa de Cristo. Maria, então, é chamada com propriedade de a Theotokos. Da homilia que São Cirilo de Alexandria pronunciou no concílio, eu tiro alguns versos muito bonitos. Alegra-te, Maria, Mãe de Deus, tesouro digno de ser venerado pelo mundo inteiro, luz sem ocaso, templo que não desmorona e que contém aquele que nada pode conter. Veja, Maria, na visão de São Cirilo, é aquela que contém aquele que nada pode conter. Volto a dizer, sobre o concílio de Éfeso, voltaremos a falar, especialmente quando falarmos do dogma da maternidade divina. Mas, por enquanto, eu já adianto uma coisa. Eu lembro o seguinte: o corpo de Cristo passou a existir
no momento da anunciação com o sim de Maria. Mas a sua realidade divina, o fato de ele ser o Filho de Deus, isso é, desde todos os séculos, ele existe como Pai. Maria não é mãe da divindade de Cristo, é mãe desde o seu nascimento. Mas quem ela gerou foi o Filho de Deus. Ela não é mãe só do corpo. Hoje é a mesma coisa. Uma mãe gera uma criança. A criança tem alma. A mãe não gera a alma da criança, mas é mãe daquela pessoa que é formada de corpo e alma. Um ano depois desse acontecimento de Éfeso, em Roma, o Papa Sisto III mandou começar a construção daquela que ainda hoje é a mais famosa Basílica Mariana do Ocidente, a Igreja de Santa Maria Maior. É a igreja mais importante dedicada a Nossa Senhora. Esta basílica, ela é chamada a mãe de todas as igrejas marianas. E o Papa, um dos motivos principais para mandar construir essa igreja, foi justamente para ser assim um canto de louvor e de ação de graças pela solene proclamação do dogma da maternidade divina. E quando depois formos estudar o dogma, vamos ver que o concílio não se reuniu para declarar Maria mãe de Deus. O que o concílio estava preocupado é responder quem é Jesus Cristo. E quando definiu que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e que Maria é mãe desse Cristo, e que a partir da encarnação não dá mais para separar, dizer, não, ela é só mãe do corpo de Cristo, não existe só o corpo de Cristo, mãe só da humanidade, não existe só a humanidade de Cristo, existe a pessoa do Verbo, a pessoa de Cristo, e nesta pessoa está o corpo, está a sua divindade. Então, o concílio se reuniu por causa de Cristo. A definição sobre Maria foi uma consequência dessa definição sobre o Filho de Deus. Então, nessa época, vimos que sim, a igreja começou a ter maior clareza quanto à identidade de Jesus Cristo. Dessa época, um famoso hino que ainda hoje continua sendo cantado na igreja, Acátistos, mas será o tema da nossa reflexão no próximo bloco.